O universo ele é todo organizado. Tudo. É uma grande orquestra cósmica. Podemos falar, falando aqui do nosso sistema solar. Tá? Tudo harmonizado. Existe uma ordem. Como projeções do próprio Criador, da própria unidade, lembra que a gente falou, ó, quem quiser dar uma olhada nisso, pessoal, pega o disco do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, dá uma olhada na capa do disco. Esse mistério está todo lá. Uhum. A unidade que se manifesta na Trindade evolui em 7 etapas. 7 corpos. 7 corpos e 7 hierarquias. Então, como projeções da própria unidade, são projetados 7 raios de luz. Que entra aí o quaternário que você estava falando também. Como 7, entra o quaternário também, como 7 hierarquias criadoras, que são as hierarquias que vão fazer o trabalho de Deus, que vão meter a mão na massa. Então existe uma hierarquia que cuida do desenvolvimento do reino mineral, outra do reino animal, outra do reino vegetal, outra do reino humano. A outra vai trabalhar o movimento dos astros. A outra vai trabalhar o próprio movimento da Terra em relação aos astros. E por aí vai. Tá? É um trabalho todo organizado. E na terceira cadeia lunar, a hierarquia que era responsável pelo desenvolvimento do reino animal que estava sendo criado na cadeia lunar. Lógico, isso era um processo completamente diferente do que é hoje. Era uma outra fase. A gente está falando aí isso de uma questão cósmica mesmo. Essa hierarquia chama Barishads. A hierarquia das Barishads. Essa hierarquia não estava dando conta. Não tinha consciência, não tinha consciência o suficiente para levar ao fim o processo de criação do reino animal. Isso na terceira... Na terceira cadeia lunar. O que aconteceu? A evolução tem que acontecer de qualquer forma. O que a lei... Aí entra a lei que tudo rege, não é? Vão passar para a seguinte. Aí que vem os cataclismas. Também. Então passou o quê? Passou para a quarta cadeia, que é qual? A Terra. Entendeu? Aí quando existe a evolução do reino humano, a gente já entra em antropogênese. Antropogênese é a origem do ser humano. Na terceira fase lemuriana, essa questão lunar vai se projetar. Essa questão da interrupção na cadeia lunar. Então o projeto humano naquele momento ele trava. Não vai para frente nem para trás. Precisa arrumar uma solução para isso. Aí o eterno, a lei, vai buscar no futuro. Tá? Aí vai buscar na quinta cadeia, que é futuro. Que nós chamamos a quinta cadeia, nós chamamos de Vênus. O chefe dessa hierarquia, depois fala assim, parece chefe chefe de repartição pública, né? Não é bem assim, né? O chefe dessa hierarquia tinha um nome que todo mundo conhece, Lúcifer. Isso é entre os lemurianos e, sei lá, Atlantes ou Atlantes e a gente? Lemurianos. Tá. Antes dos Atlantes. É antes dos Atlantes. Aí a quinta, nós chamamos a quinta hierarquia, que é do quinto sistema, da quinta cadeia evolutiva, que é Vênus, é convocada para solucionar o problema evolucional do ser humano. Na terceira de separar raça. Isso? De resolver, porque a evolução não ia para frente nem para trás. A evolução estagnou. O projeto humano era um projeto
que tinha dado errado. As imprevisibilidades. Né? Era para ser uma coisa gloriosa e tinha se tornado... o ser humano lemuriano... existe a representação na mitologia como os cíclopes. São o que mais próximo estão dos lemurianos. Então nós tínhamos um corpo já físico, mas nós éramos formas grotescas. Brutos. Tínhamos 4, 6, 8 metros de altura. Um olho, né? Que eu acho que olho, exatamente, que era a glândula pineal, que era projetada para fora. Éramos andrógenos, mas não tinha, o ser humano dessa época, o lemuriano, ele não tinha consciência. Era uma alma-grupo. O ser humano era tutelado pelas hierarquias criadoras, mas a gente não tinha consciência. E por fato dessa consciência que não tinha ação. Não tinha ação, não tinha karma. E por isso que tinha que vir uma intervenção, vamos dizer, divina para, vamos continuar aí. Acelerar, né? Vamos matar o Bowser logo. Tem que acelerar. A evolução tem que acontecer. Foi buscar no futuro. Né? E começa a transição. A hierarquia de Lúcifer, que é a hierarquia de Vênus. Aí ocorre o quê? O não cósmico. A recusa. Né? Aí vem a questão, a soberba de Lúcifer. A questão, quem é você, Criador, para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Eu descer nesse projeto falido aí, nesse projeto tosco, não vou. Lúcifer, o portador da luz, né, chamado o mais belo dos anjos, o mais belo dos... Não vou. Aí esse é o não cósmico. Lógico, falando aqui numa linguagem... Claro. Pra gente, né, que é lógico, isso é um negócio assim, bem elevado, né? E Lúcifer que faz essa transição, então, ele que dá o start para falar assim... os Ciclopes, qual que é o nome mesmo? Os Lemurianos. Os Lemurianos, para falar assim... Ele que dá, vamos dizer, metaforicamente, a machadada para separar esse... sim. Para trazer essa polaridade à tona? Porque o que acontece? A coisa tem que acontecer. A evolução tem que acontecer. Né? O chefe da quinta hierarquia, o quinto, que é Lúcifer, sonega, fala, não vou. Isso, lógico, está falando de uma hierarquia criadora. Hierarquia, mais uma vez, esses seres mais evoluídos. A gente não tem, é uma consciência que a gente não tem como mensurar, como descrever. É a mesma coisa que comparar nós como uma formiga. É algo por aí. É absolutamente desproporcional. E aí o que vai acontecer? O eterno determina que vai mais para o futuro ainda, para a sexta hierarquia, que tem o nome de Micael, que é a hierarquia de Mercúrio. Né? Então, já que o teu irmão vai ter que ir na marra, o irmão, né? O teu irmão vai ter que descer na marra. Aí, Micael assume essa prerrogativa, né, como próprio eterno. E aí faz o quê? Precipita Lúcifer na matéria, na marra, caído. Aí a queda do homem, que é a queda de Adão. A mesma coisa. Micael significa em hebraico quem como Deus. Então, porque naquele momento, não é? Micael está assumindo a função. Né? Ele está quem como Deus. Ele está sendo essa expressão de Deus para trazer Lúcifer para a Terra. Micael, né? Micael. E ele vem junto. A hierarquia de Micael vem junto. A quinta e a sexta. A quinta e a sexta. Aí cai um terço da hierarquia luciférica. Porque era o necessário para aquele momento.
né? Cai um terço da hierarquia. Né? E vem... Então cai um terço inconsciente e revoltada. E quando você diz um terço, porque são 6 hierarquias, caíram 2, foi isso ou não? Não, não, é porque existe um padrão cabalístico de 1000. Quando você... um dos padrões, né? Existem outros também. Mas existe um padrão de 1000, de valor das hierarquias, de 1000. Um padrão numérico cabalístico mesmo. Então, caem, dos 1000, caem 333 aspectos luciféricos. Revoltados. Né? E quando ocorre a queda, Micael vem junto, precipita, e aí vem a própria representação do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel ele é representado como? Ele tem uma espada, tem a balança, e ele está com os seus pés em cima do dragão, que aí representa Lúcifer caído. E esse um terço seria esses 333 consciências que caíram. Consciências caídas. Que viram personalidades quando chegam aqui. Aí começa o processo. O que acontece? Esses 333 eram andrógenos. Né? Porque as hierarquias criadoras, nós chamamos a quinta hierarquia é o que nós chamamos de hierarquia dos anjos. Por isso fala os anjos caídos. Anjos, ou no Oriente é Devas. São os Devas, é a mesma coisa. E a hierarquia de Micael, na teosofia, chama de semideuses. É apenas uma nomenclatura. Então, caem 333 andrógenos. Só que, nesse momento, ocorre o quê? A separação dos sexos. Então, 333 polarizado formam 666. 333 aspectos masculinos e 333 femininos. Por isso que esse número é tão forte hoje em dia, né? Isso. Por isso que está lá no Apocalipse, São João fala o número da besta. É por causa disso, porque a hierarquia luciférica ela caiu, não é, inconsciente e acabou equivalente às formas bestiais que era o ser humano daquela época, que nós éramos muito mais animais do que seres humanos. Entendeu? E é quando chega a polaridade, né? E para nós seres humanos hoje, que vemos a polaridade como uma coisa ruim, né? Não temos a consciência para ver. Por isso que traz esse número forte da besta, né? Exato. E tudo tem polaridade. Tem o 666 de sombra e o 666 de luz. Porque cai um terço da hierarquia, da quinta hierarquia luciférica, o 333. Mas 666 permaneceram na sua gloriosa consciência. Que seriam, na verdade, se fosse falar de polaridade, 1200 isso. É que aí eles estão além da polaridade, Além né? da polaridade. Estão além da polaridade. Mas esses 333 aspectos, o masculino, Samael, e o feminino, Lilith. Literatura cabalística, isso é tradição cabalística. 333 Samael, 333 Lilith. Se fizeram nomes que os cabalistas, os rabinos antigos, nem falavam esses nomes, eram considerados nomes malditos. Uhum. Né? Mas o que aconteceu? Me desculpa, eu só perdi. Lilith seria o aspecto feminino? Feminino. Tá, e o Samael. Samael masculino. Isso. Só que o que aconteceu? A queda de Lúcifer, embora tenha sido esse processo absolutamente traumático, né, sob essa perspectiva, a queda foi o que proporcionou a divisão dos sexos, a doação da mente ao ser humano. Foi a quinta hierarquia que nos legou a mente. Aí nós passamos a ter o conhecimento, né, do bem e do mal. E nessa fase ainda não somos nós com essa forma ainda, né? Estamos falando dos Atlantes ainda. Não, dos Lemurianos. Ainda está nessa transição, ainda no Ainda. comecinho ainda. Tá, foi em meados da terceira raça lemuriana, a terceira raça mãe lemuriana. Então na terceira raça já tem essa separação. Já tem essa separação. Ah, entendi. Aí tem o livre-arbítrio, a polaridade, o karma, não é? E o mais importante, a mudança
genética, a mudança a mudança do projeto humano através da genética. Porque é tudo feito através da genética. Essas mudanças são através da genética. Então, Hoje, todo o projeto humano então, foi modificado por causa disso. Então, nossa genealogia é venusiana. Assim, vamos pegar esse trechinho aqui que estão falando, esse cara é o cara mais louco que já apareceu. Mas isso aí já Mas isso já tá chancelado, né? Tá certo. Já... Mas, ó, fique tranquilo que nesse canal os mais loucos são os melhores, cara. Mas é sempre assim. Arcano 21, ô louco, adoro. Mas é isso. Nosso DNA é venusiano. Mudou todo o projeto. Venusiana polaridade, né? É a quinta hierarquia que gerou a polaridade. Tá. Nós éramos formas grotescas. Hoje em dia a gente é mais bonitinho. Não é? Vênus na mitologia não é a beleza? Não é a Afrodite? Lúcifer não era considerado o mais belo dos anjos? É lógico, é Vênus. Então nós somos mais bonitinhos, né, do que nós éramos. Deu uma melhorada. Deu uma bela melhorada. Nós somos muito parecidos com eles. Muito parecidos. Eles são mais bonitos que a gente, mas nós somos muito parecidos com eles. Que bom, graças a Deus, né? Porque é isso, você imagina, nós éramos aquelas formas toscas, primitivas. Puxa, a fisiologia de um ser humano é muito bonito, né? Perfeito. O corpo humano é uma coisa maravilhosa, é bonito. As proporções, né? Nós somos todos a proporção áurea. Total. Né? Isso é o que? É Vênus. Isso é Vênus. Então, veja, é a polaridade. É a polaridade. E aí, a partir disso, a hierarquia que entrou a hierarquia caída são os Asuras. Aí a gente vai buscar lá nos Vedas, aí a gente vai ver lá no Mahabharata, no Ramayana, a gente vai ver as alusões aos Asuras caídos. São quem? No hinduísmo. É o equivalente a Lúcifer caído na tradição hebraica, cristã, islâmica. É a mesma coisa. Tá falando da mesma coisa. Os Asuras. Verdade. Né? Então, entraram os Asuras na mudança do nosso projeto e os Kumaras. Que eu tinha falado da árvore genealógica dos Kumaras. O Kumara já é a sexta hierarquia. Entendeu? E sexta era também de Micael. De Micael. É. Ele não desce. Desce. Opa, desce junto. Quem curte tarô tá lá no Arcano 16. Esse mistério. Tem os dois caindo da torre. Os dois reis. Um perde a coroa e tem um tijolão na cabeça. Né? E cai com a cabeça. Né? É o próprio... A gente coloca o ser humano assim como um pentagrama. Né? Então, o pentagrama caído. Que é o símbolo da quinta hierarquia caída. O pentagrama invertido. Por isso que aí vem o princípio do mal... Aí o adversário, o Satanás, essas coisas e tal. Que é uma coisa muito vulgarizada. Qual que é esse arcano? 16. Mas qual que é o... O nome dele, a Casa de Deus ou a Torre. A Torre, entendi. E existe, e cai também o rei mais em pezinho assim, coroado. É Micael. Micael e Lúcifer. É a queda dos reis. A queda dos anjos. Mas Micael vem junto, tá aqui. Tá? Então... E essas hierarquias que provocaram toda essa mudança no nosso projeto. O que vejo é o seguinte, você vê, nós já temos muito, embora sejam latentes, já está muito presente, né? Nós já temos, podemos dizer assim, uma abertura muito maior à quinta e sexta hierarquia, ao quinto e sexto estados de consciência, que são correspondentes à quinta hierarquia e à sexta.
Né? Que no triângulozinho, quando a gente coloca o triângulozinho da nossa fisiologia oculta, dos estados de consciência, o quinto é o mental superior. O manas, mental abstrato, manas. E o sexto é búdico. O quinto é correspondente a Lúcifer, a Vênus. O sexto, a Micael. Mas- E aí tem o sétimo, que aí já tá... Mas Lúcifer, ele não está atrelado a essa transição? Sim, A essa transição, vamos dizer, do Kama-Manas, não sei, sim, pro Manas, sim. mas tá mais perto de Manas do que do Kama-Manas. Depende. O Lúcifer caído tá em Cama-Manas, né? E o Lúcifer redimido, podemos dizer assim, ou o Lúcifer não caído já tá no, é o Manas superior. Porque, veja, o aspecto luciférico é o que nós podemos projetar, fazer uma analogia com os Kuravas. São os nossos Kuravas. Né, que está no Bhagavad Gita. Os Pandavas e os Kuravas. São os nossos Kuravas. Mas Então, até essa coisa assim, fica muito assim, põe aquela figura, o diabo, né, o bode preto, para incutir medo nas pessoas, quando, na verdade, a luz e a sombra tá dentro de nós. Então, a gente tem Lúcifer caído dentro de nós, do ser humano. Como nossa sombra. Entendeu? entendi. É muito louco, mas é muito legal.